Bom dia com Jesus. Eu sou Dice Oliveira e esse é mais um Bom Dia com Jesus, Jesus Cristo. Eu estava pensando ali e decidi gravar esse bate-papo, né? São algumas perguntas que você poderia me responder. Nós que nascemos de novo, que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu em nosso favor, em nosso lugar na cruz do Calvário, somos ou não somos capazes de viver sem pecar? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador é um pecador ou é um santo lutando contra o pecado? Eu às vezes fico achando que eu leio a Bíblia diferente, porque eu fico, Deus, não é possível. Tá escrito que Jesus me substituiu. Tá escrito que o que é nascido do Espírito é o Espírito. Tá escrito que Jesus disse àquela mulher apanhada em flagrante adultério: vai e não peques mais. Se ele disse vai e não peques mais, será que ele mentiu? Será que foi uma brincadeira? Será que é possível viver sem pecar? Será que o Filho de Deus precisaria vir ao mundo para morrer daquela forma terrível, horrível, só para perdoar pecados? Sangue de touros e bodes está escrito que perdoava pecados. No meu entendimento, Jesus veio como homem para me mostrar, para te mostrar que é possível ser homem e não pecar. É possível ser homem e não pecar, porque ele veio como homem e não pecou. Ah, mas ele não foi nascido de homem e mulher, de uma relação normal. E quem aceita Jesus como Senhor e Salvador não é nascido do Espírito? Então, a única diferença é que temos a natureza caída, mas somos também espirituais, nascidos do Espírito, uma nova criatura. E a única questão é o que Paulo fez: esmurrar a carne, reduzi-la ao pó, a nada, mortificar a carne. Como é possível? Se alimentando do Espírito. Por que Jesus começou o ministério jejuando 40 dias? Porque tudo que é festa, tudo que é comemoração, porque todas as guerras, do começo ao fim, tem comida no meio. Porque a comida é o alimento da carne. Mas está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu acho, é a minha convicção. O Filho de Deus levou sobre si dores e enfermidades, morreu para desfazer as obras do diabo. Está consumado, de uma vez por todas. Ele venceu o diabo naquela cruz, em nosso favor. E a palavra diz que como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Ele já levou os pecados. Ele já venceu por mim e por você. E ele também diz que devemos nos negar e segui-lo, mas é opção. João começou dizendo o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é Jesus triunfando naquela cruz em nosso favor. Nascer de novo é ser habilitado como Jesus a não pecar, a viver uma nova vida a cada dia. Mas é preciso pagar o preço com as armas espirituais, que é jejum, oração e palavra. Palavra. E eu sei como o diabo ele cega o entendimento, porque Deus me permitiu muitas vezes ver coisas e não compreender de jeito algum. E só depois eu percebi que cada vez que eu sonhava que eu estava cega, eu achava que era físico, uma cegueira física. Mas Deus me fez perceber que o diabo ia atuar, porque Deus, pela misericórdia, ele sempre me mostra quando eu vou passar por uma dificuldade, por uma guerra, por uma prova. E sempre que eu sonhava que estava cega, eu ficava preocupada, porque meu pai, ele era cego. Aí eu achava que era uma herança maldita e procurava cuidar das vistas.
Até que Deus me fez entender que era uma cegueira espiritual. E ela é tão séria, e a Bíblia deixa isso bem claro. João Batista, o primo de Jesus, que quando foi batizado ali, ele falou, deu todo o testemunho de Jesus, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas quando ele estava no deserto, preso, ele manda os discípulos perguntar, vai perguntar se é ele mesmo ou devemos esperar outro? O próprio primo de Jesus, o próprio João Batista, que a Bíblia, o próprio Jesus diz que dos nascidos de mulher, não tem como ele, não tem maior que ele. Até ele, na hora da prova, na hora do deserto, na hora da aflição, ele duvidou, cegueira. Os discípulos estavam com Jesus, viu as duas multiplicações de pão, e quando Jesus está falando do fermento dos fariseus, eles pensam que é por causa de pão. Aí Jesus não entendeu. Os inimigos, os fariseus, entenderam que Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia, mas os discípulos não conseguiram perceber isso. Cegueira espiritual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu bem sei como o diabo ele pode cegar o entendimento até do crente mais crente. Precisamos ter misericórdia, pedir a Deus dia e noite, misericórdia, e orar a Deus por espírito de revelação, intercessão e conquista. Primeiro para conquistar nós mesmos, nosso entendimento, e para Deus abrir o nosso entendimento e repreender toda a cegueira, porque de uma vez por todas, o Senhor Jesus Cristo nos justificou. Agora é preciso alimentar o espírito mais do que a carne. Tudo a gente come, na hora de um jejum, de uma consagração, não posso, eu tenho esse problema, aquele problema. E na verdade eu acredito até que as enfermidades hoje é uma questão espiritual, doenças e enfermidades. Porque eu li um livro que eu não sei se está aqui agora, certamente está, mas é tanto livro aqui, ele é muito interessante. No nome de Jesus, se eu não me engano, no nome de Jesus, o nome de Jesus, algo assim. O autor desse livro, ele conta que ele estava desenganado pelos médicos e quando ele leu Isaías 53, ele levou sobre si dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras sou sarado. Ele decidiu tomar posse daquela palavra, decidiu levantar e ia para a escola. O diretor da escola, os professores ficavam desesperados. Você vai morrer aqui, você não pode, os médicos. E ele, dia após dia, indo, e foi curado completamente. E ele disse que aquilo entrou no espírito dele, e ele é curado. Ele levou sobre si dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras sou sarado, sou curado. E toda vez que ele sentiu uma dor de cabeça, ele ia para o joelho, pedia a Deus que revelasse, porque ele tinha dado legalidade com o pecado é legalidade para o diabo agir, e quando ele se arrependia, pedia perdão, a dor saía. E eu creio que é assim que Deus quer que a gente ande, de glória em glória, de vitória em vitória. E eu olho Pedro e Paulo, como é que a sombra de um homem cura pelo poder do Espírito Santo, que está em nós, a mesma força que fez Jesus ressuscitar dos mortos, está em quem confessa Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Sois filhos, sois herdeiros. E se credes, obras maiores farás. Está tudo pronto. A gente só precisa crer e tomar posse e se posicionar. Em nome de Jesus. Deus continue nos abençoando. Curte e compartilha.